Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer pela presença amiga, pela oportunidade de estar aqui hoje falando a vocês sobre um tema intrigante, né? Interessante, curioso, e que os nossos amigos, amores e mentores espirituais estejam conosco, presentes, sempre nos ajudando, nos acolhendo, nos acompanhando até essa casa maravilhosa, tranquila, e que a gente possa estar juntos fazendo uma reflexão sobre o tema da noite de hoje. O tema é preciso cuidar de mim. Sou assim um pouco egoístico, né? Poxa, eu tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar da minha vida. Eu preciso dar prioridade a mim. É mais ou menos o que as palavras estão nos dizendo, né? O nosso vocabulário, né, ele, embora é muito extenso, o próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, quando fala sobre o infinito, o que quer dizer o infinito? Logo nas primeiras perguntas, os Espíritos dizem: o infinito é uma abstração. Pobreza da linguagem humana. Ou seja, nós temos dificuldade para exprimir em palavras algumas coisas tão importantes. E quando se fala em cuidar de mim, né? Será que cuidar de mim é me colocar em prioridade perante os outros? Será que cuidar de mim é deixar, o que muitos dizem, né? Deixar de ser bonzinho ou boazinha? Eu tenho que parar de ser bonzinho. Eu tenho que ser mais ruim. Será que é isso? Será que para cuidar de mim eu preciso dizer não aos outros? Ou dizer mais nãos do que sim? Não é? Embora é importante nós aprendermos aonde está o limite da nossa ajuda. Isso significa a gente aprender a dizer não, de certa forma, né? Ou a gente deixar de fazer, em detrimento até do nosso próprio bem-estar. Porque a gente é muito saudável você fazer aquilo que você precisa, mas sem sofrer. Porque no momento que nós fazemos algo por alguém, por um irmão, e que nós estamos sofrendo muito, há um desequilíbrio, né? Então, será que cuidar de mim também é dar mais atenção ao que eu preciso, às minhas necessidades? Será que é isso também? Então, nós vamos refletir. A pergunta seria: tem como nós não cuidarmos de nós? Porque quando a gente diz assim, ó, eu não consigo cuidar de mim, isso é uma escolha. Eu estou escolhendo não cuidar de mim, tá? Se temos o poder das escolhas, como achar que esquecemos de nós se estamos ao tempo inteiro contido em nós mesmos e temos o controle dessa livre escolha? Se eu tenho o controle dessa livre escolha, como é que eu não estou cuidando de mim? Já que cuidar ou não de mim é uma questão de escolha que eu possa fazer. Então, quando eu escolho cuidar de mim ou não cuidar, eu já estou cuidando da minha escolha. Eu estou tendo o cuidado em selecionar aquilo que eu quero. Portanto, já estou tomando os devidos cuidados de fazer o que a minha livre escolha está mandando, está pedindo. Então, em suma, não tem como não cuidar de nós. Nós estamos sempre cuidando de nós, o tempo inteiro.
Mesmo nós, quando negamos algo, ou como nós queremos algo, nós estamos fazendo a escolha ao nosso gosto. Porque nós não temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é uma escolha que nós fazemos? Quando nós escolhemos entre o não e o sim, não deixa de ser uma escolha. Continua sendo. Mas eu estou fazendo uma escolha em detrimento de alguém. Deixou-se de fazer uma escolha? Não. Continuou-se fazendo uma escolha. Então, nós, o tempo inteiro, nós cuidamos de nós. Tá? Parece que eu já resumi, né? Mas não é bem isso, não. Vamos lá, vamos refletir mais. Eu queria contar para vocês uma história que eu trouxe aqui. Um professor encontra um rapaz e diz que foi aluno dele. E aí o rapaz pergunta: lembra-se de mim? E o professor diz: não, eu fui seu aluno na escola. E aí, o que anda fazendo? Olha, eu estudei bastante e hoje eu sou professor. Ah, que legal! Professor, assim como eu? Sim, você me inspirou muito a seguir esse caminho. Legal, mas como eu lhe inspirei? Um dia, um amigo meu, estudante também, aí ele foi contar para o professor a grande inspiração que ele teve para se tornar professor. A admiração dele que fez ele tomar essa decisão. Um dia um amigo meu, estudante também, chegou com um relógio novo, lindo. Olhei para aquele relógio e decidi que queria para mim. E o peguei do bolso dele. Quando esse meu amigo deu falta do relógio, ele reclamou contigo. E aí você disse: o relógio do colega de vocês sumiu ou foi roubado. Quem fez isso, o devolva. Não devolvi porque não queria passar pelo constrangimento na frente de todos. Ele não devolveu o relógio. Aí você trancou a porta. Falou para todo mundo ficar de pé, que você passaria de um por um para revistar a todos até achar o relógio. Mas você falou para todos fecharem os olhos e você faria isso com os alunos de olhos fechados. Todos fecharam os olhos e você foi indo de bolso em bolso e quando chegou no meu, encontrou o relógio e o pegou. Continuou revistando todos e aí, quando terminou, disse: podem abrir os olhos, já temos o relógio. Você não disse nada, nunca falou no assunto, não falou a ninguém quem o tinha roubado. Naquele dia, você salvou a minha dignidade para sempre. Foi o dia mais vergonhoso da minha vida. Mas o dia em que a minha dignidade foi salva, de eu não ter me tornado um ladrão, uma má pessoa e etc. Você nunca falou nada. Não me deu lição de moral. Eu entendi a mensagem. E entendi que é isso que um verdadeiro educador deve fazer. Você se lembra disso, professor? E o professor responde: eu me lembro da situação de um relógio roubado, de eu ter revistado a todos. Mas não me lembrava de você. Não, você não se lembrava de mim? Por quê? Porque quando eu também resolvi revistar a todos, eu fechei os olhos. Então, gente, há uma situação muito interessante em que nós muitas vezes podemos salvar a dignidade das pessoas. A gente pode, por um gesto, modificar o pensamento das pessoas com simples atitudes. As atitudes nossas, muitas vezes, falam tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que estamos dizendo.
Isso acontece muito nos circuitos familiares, nos ambientes de trabalho. As pessoas, elas costumam expressar por atos, por comportamentos, muito mais do que elas falam. E é muito importante que nós tenhamos isso nos nossos corações. É como se eu chegasse, e tem uma outra história interessante aqui, eu ia deixar para o final, mas eu vou aproveitar aqui e vou contar. Aqui. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. Aí tem uma redação aqui do Momento Espírita, do Mahatma Gandhi. Essa muitas pessoas devem conhecer. Mas eu encontrei ela aqui na escrita, né, no Momento Espírita. Certa vez uma jovem indiana, desejando que seu filho tivesse saúde invejável, decidiu que seria importante para ele deixar de comer açúcar. Acreditava que o açúcar era um produto que agredia o organismo. Afinal, ele possibilitava o aparecimento de cáries, além de ser um produto que facultaria à criança uns quilos a mais. Por largo tempo, ela falou ao filho para deixar de consumir o produto, mas a criança adorava o açúcar e não dispensava, deliciando-se com os doces mais variados. E a mãe resolveu procurar Mahatma Gandhi e contou o seu problema. Levou a criança junto e contou para ele que o filho comia açúcar, né, e que era para ele, com a sua grande autoridade, falasse ao filho, que com certeza seria ouvido e atendido pelo menino. O sábio não afirmou que ela estava certa nem errada, contudo pediu um prazo de 15 dias. Decorrido o tempo, ela deveria retornar com o filho até ele. 15 dias. Mahatma Gandhi falou assim, só me dê 15 dias que eu vou conversar com ele. A mulher se foi com a alma embalada pelas mais suaves esperanças. Os dias demoraram a passar. Até que chegou o dia marcado para pôr fim à ansiedade da indiana. Ela tomou o filho pela mão e o levou até a presença de Gandhi, que demorou a falar com o garoto por mais de 1 hora. Terminando o diálogo, Gandhi se despediu do pequeno e devolveu a sua mãe. A mulher estava muito curiosa e, assim que pôde, perguntou ao Mahatma por que ele a fez esperar 15 dias para só depois conversar com a criança. É muito simples, respondeu Gandhi. Há 15 dias que eu também consumi açúcar e precisava do prazo para abandonar o hábito, pois se não o fizesse, não teria autoridade moral para lhe pedir que o evitasse. A utilização ou não do açúcar na dieta alimentar não é o mais importante. O que se deve levar em conta é o exemplo. O ilustre Gandhi não se sentia à vontade para pedir a uma criança que deixasse de fazer alguma coisa se ele mesmo ainda o fazia. Não desconhecia ele, enquanto as palavras comovem multidões, o exemplo as arrasta. Pensamos em quantas vezes temos tentado modificar os hábitos dos outros, utilizando-nos simplesmente das recomendações ponderadas, sem nos prendermos ao fato de que não estamos exemplificando corretamente. É assim que se diz respeito ao uso das drogas, como o fumo e o álcool, que afirmamos que agridem e matam, que seu uso é maléfico, sem deixarmos nós mesmos do velho cigarro e dos aperitivos de vez em quando. Assim é ainda com relação à frequência no templo religioso, nas aulas específicas da evangelização, quando dizemos aos filhos que são importantes, edificantes. Mas nós mesmos sequer comparecemos ao templo para estudo e a oração. Dizer e fazer, 2 ações importantes,
A segunda, com certeza, de peso seguro para a educação mais acertada. Olha que interessante. Nós lá no Grupo Espírita Fraternidade, nós temos o nosso trabalho de fluidoterapia. Então temos várias macas, são 11 macas, e muitas vezes os pais levam os filhos, levam os pequenos, na faixa aí de 3, 4 anos, 5, 8, 10, para fazerem tratamento, porque tem a fluidoterapia das crianças, das 7 às 7h30 da noite, toda terça-feira. E quando essas crianças vão para a maca, por problemas de, né, agora tem o TDAH, né, tem as doenças infantis, tem as crianças que têm, né, síndrome do pensamento acelerado, e os pais levam essas crianças para lá. E uma certa vez, a gente dando os passes nas crianças, eu recebi um recado de um amigo espiritual, e eu deveria passar para alguns pais, chamar de um a um e conversar com eles, para explicar que a criança, porque geralmente eles perguntam, mas o que o meu filho tem? Seu filho não tem nada. É para você trazê-los até aqui. Aproveite e fique também. Porque muitas vezes eles levam os pequenos ao trabalho. Quando os pequenos ficam melhores ou melhoram-se, eles somem, eles vão embora, não aparecem mais. Então, muitas vezes é bom levar a criança, e algumas vezes, já aconteceu lá, muitas vezes, da criança não passar nem ir mais. E os pais gostarem e ficarem. Então, muitas vezes, a espiritualidade trata de nos cuidar de formas das mais variadas. E nós muitas vezes não sabemos disso. Nós não nos damos conta dessa perspicácia da espiritualidade, não é? Antes de você continuar, me decepcionou. Sim. Quando você falou do Gandhi e do açúcar, pensei que você fosse dar uma dica para o diabético. Eu estava esperando isso. Eu, hein? Aí Gandhi disse que era para fazer assim, eu já ia copiar aqui. Não, ele simplesmente teve que fazer para exemplificar. Porque o verbo leva e o exemplo arrasta. Não adianta, né? Não, mas eu gostei da sua colocação. Mas é que nós precisamos entender que todo processo de cura nosso, ele precisa ser de dentro para fora. Que as pessoas estão recorrendo aos processos cirúrgicos, as pessoas estão recorrendo às situações externas para curar problemas internos. E quando nós buscamos as soluções dos nossos problemas de dentro para fora, até nos fatores alimentares, nós conseguimos efetivamente resolver alguns problemas, ou vários problemas. Então essa é a dica, nós procurarmos sempre resolver de dentro para fora. Eu falo, mas eu estou fazendo uma dieta. A dieta é uma coisa temporária. Nós temos que fazer reeducação alimentar. Porque hoje em dia, os alimentos, né? A gente não vai fugir do tema, preciso cuidar de mim, mas os alimentos, eles não. Ah, mas os alimentos estão contaminados. Claro que isso é uma figura de linguagem. Mas o desafio da indústria, né? E eu trabalho com alimentos, eu preciso ter essa informação. Os alimentos, as indústrias têm um desafio de manter o alimento na prateleira o máximo de tempo possível. Por causa da distribuição, da fabricação, do manuseio. Eles se previnem contra até os esquecimentos das pessoas que elas fazem com certos produtos quando tira da geladeira, esquece em cima da pia. Então aquilo ali precisa durar. E o que acontece? Eles usam
os mecanismos químicos para preservar os alimentos dentro das especificações dos mestres de saúde lá e tudo, mas isso muitas vezes acabam prejudicando o organismo das pessoas. Então, o que a gente pode fazer? É o consumo moderado. Evitar os excessos, né? Como o excesso também do açúcar. Tudo em excesso é prejudicial, né? Até o excesso de apego às pessoas, o excesso dos apegos materiais, eles também não nos fazem bem. Existe uma programação que nós precisamos ter de que tudo tem que ter uma moderação, senão nós nos perdemos, porque nós precisamos deixar as coisas fluírem, a vida acontecer, a criação fluir. Porque toda vez que nós ficamos amarrados em algo, em algumas pessoas, em algumas ideias, em alguns comportamentos, o que acontece conosco? Nós temos medo, nós desenvolvemos medo, não é? E eu quero até dedicar esse estudo de hoje a uma grande amiga que desencarnou essa noite, a dona Eliana. A gente chamava de vó Eliana. Nós tivemos um encontro muito feliz de almoço ontem e ela veio desencarnar logo no início da madrugada dessa noite. E que eu achei muito interessante o convívio que nós tivemos. E lá, no momento do velório, me veio umas palavras que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Que as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós gostamos, nós ficamos muito tristes quando elas vão embora. Por um simples motivo. Elas levam parte da nossa história com elas. Uma das grandes causas das dores que nós temos na falta de um ente querido é porque esse ente querido, ele faz parte do nosso livro de história da nossa vida. E quando ele se vai, né, cada um de nós aqui temos algum querido que nos falta, que nós sentimos saudades, é como se nós tivéssemos rasgado algumas páginas desse livro. E essas páginas vão faltar. Então a gente precisa, nesse momento, pensar neles e entender que essas páginas não foram arrancadas. Elas estão apenas indisponíveis por algum tempo. Porque cada um de nós, em breve momento, em breve instante, em um breve tempo, porque a vida não é curta, ela é breve, todos iremos nos encontrar. E nós precisamos trazer esse pensamento conosco. Porque se nós não tivermos esse pensamento, a nossa cota de sofrimento, ela fica muito grande. Nós não conseguimos aceitar as vulnerabilidades do próximo. E precisamos dar o direito ao próximo também de aceitar as nossas vulnerabilidades. Porque nós somos seres eternos. Nós temos uma vida espiritual em que nós já viemos e que nós voltaremos. Nós aqui hoje, nesse momento, encarnados, é como se estivéssemos dentro de um aquário. Nós somos, nesse momento, peixes dentro de um aquário enorme. Então, nesse aquário, cada um de nós temos o livre-arbítrio de passear por ele. Mas esse aquário é tão grande que nós não conseguimos conhecer nem 5% dele. E André Luiz, em um dos seus estudos, ele faz essa analogia e ele diz que o mundo espiritual é como se fosse fora do aquário. Agora, se nós não sabemos o que está dentro do aquário, imagina o que está do lado de fora. E é por isso que nós precisamos estar sempre estudando,
está sempre nos conectando aos ensinos da doutrina, para a gente, porque o conhecimento, ele consola, o conhecimento nos esclarece, não é? Então aqui, tem uma parte aqui que fala sobre os preconceitos. Deixa eu achar aqui rapidinho. Ó. O mundo está caminhando para o fim? Aí tem a pergunta 784 do Livro dos Espíritos. Bastante grande é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Nós estamos vendo tantas situações sociais, econômicas, situações políticas, né? Problemas entre ideias, idealismos, separação de pessoas, inclusive por questões de ideológicas, de pensamento, de opiniões. E Kardec lança essa pergunta em 1857. E a espiritualidade responde com a maior simplicidade. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal. E dia a dia vai reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É preciso que nós deixemos as coisas acontecerem, porque o que está funcionando bem não precisa ser modificado. Apenas o que não está funcionando direito. Tem uma questão de raciocínio lógico nossa, né? Então, aqui continuando aqui, falando sobre o cuidar-se, o TDAH e a obsessão, a Ana Beatriz é psiquiatra e psicanalista, e ela tem falado muito sobre o TDAH em crianças e adultos, síndrome do pensamento acelerado. E ela diz aqui, o TDAH é um transtorno em que a pessoa pensa mais rápido do que a média das outras pessoas. E por pensar numa velocidade muito maior, o excesso de pensamento pode levar a uma exaustão. As pessoas ficam exaustas de tanto pensamento, de tanto pensar, né? De tanto pensamento, né? O pensamento acelerado. A pessoa não se deprime pela depressão em si, mas na maioria dos casos, ela se permite pela exaustão, pelo cansaço. A depressão denota excesso de passado, a vontade de voltar no tempo e modificar esse passado. A depressão é um estado de revolta, né? É o não aceitar das ocorrências. Então, nós temos aqui o pensamento espírita que sugere que para sair do estado de depressão, o que nós precisamos fazer? Manter a frequência no centro espírita, é umas dicas aqui, né? Manter a frequência no centro espírita ou uma instituição de forma voluntária e gratuita. Porque para nós, a necessidade de fazermos algo gratuito é muito importante. Porque na nossa vida, nós fazemos muito bem as coisas remuneradas. Nós estamos acostumados ao trabalho remunerado. Então, quando se fala em alguma coisa gratuita, alguma coisa que não se paga, que não há um labor, né, financeiro, né, o labor pela questão financeira, nós temos uma facilidade tão grande de abandonar o trabalho, não é? E frequentando o centro espírita ou a instituição, se obtém informações
através de estudos, de aprendizados, do convívio, e ainda se aprende muita coisa. Nós aprendemos até a deixar que alguém faça. Porque muitas vezes nós queremos executar uma tarefa e tem um irmão que já faz aquela tarefa. Isso aconteceu comigo, quando eu iniciei na doutrina. Eu estava fazendo uma tarefa, né? Você tem que cuidar da parte do slide, do computador, ou dos livros. Quando eu cheguei lá, já tinha alguém sentado mexendo. E eu ficava muito irritado. Comigo, calado, fazendo essa cara de paisagem que eu faço mesmo. E eu olhava para tudo. Eu falei, poxa, meu cara já está fazendo aquilo ali. Ficava triste. E eu comecei a me achar inútil. Com o tempo, eu fui aprendendo o quanto era importante eu permitir que os outros fizessem. Sabe como é que eu descobri isso? Quando eu precisei faltar um mês na casa. O primeiro pensamento que veio, poxa, graças a Deus que tem aquele cara lá que senta lá e faz. E para mim foi maravilhoso. E eu comecei a aprender que alguém poderia fazer também, tão bem quanto eu. E eu fiquei feliz. E eu permiti que alguém fizesse. E com os estudos, compreende-se e passamos a atuar no trabalho voluntário, entendendo a importância de ajudar o próximo, pois todos somos seres reencarnantes e revezamos as existências. Dessa forma, passamos a sentir-nos úteis. E ao nos sentir úteis, adquirimos confiança na providência divina e percebemos-nos mais dignos das bênçãos do Criador. Toda vez que nós estamos no trabalho voluntário e que nós precisamos de algum benefício espiritual ou físico, nós temos a coragem ou sentimos dignidade através de oração de cobrar da espiritualidade os benefícios que nós estamos precisando. E no momento que nós não estamos fazendo isso, o que acontece conosco? Nós ficamos acanhados. A gente fica muitas vezes até envergonhado de pedir alguma coisa. Porque a nossa consciência não mostra, não diz que nós somos dignos de curas, de necessidades, de melhorias. Porque nós não sentimos que não estamos fazendo a nossa parte, não é? Para isso entenderemos que a oração é a forma de se conectar a Deus e aos espíritos abnegados. Precisamos conhecer os nossos talentos e as nossas vulnerabilidades para entendermos a vida e assim aprender a ligar e desligar as conexões úteis e inúteis da caminhada. Quando nós lemos um livro, o que nós pensamos? Rapidamente, eu tenho que decorar aquele livro dessa grossura. Eu não consigo. Será que esse livro vai caber na minha cabeça? Rapidamente nós decidimos que não vai caber. Não é isso que pensamos? Mas o livro não é para a gente decorar. O livro, ele tem uma sequência de palavras que essa linha de sequência, ela vai se encaixando no nosso pensamento, que funciona também de forma linear, e nós temos o objetivo, ao fazer uma leitura, de substituir alguns pensamentos que nós temos que não são tão úteis por pensamentos e conhecimentos mais úteis. Coisas que nós precisamos substituir dentro de nós.
Então o conhecimento ele é importante para nós conseguirmos delinearmos melhor as nossas reflexões, as nossas filosofias, os nossos pensamentos. Essa é a necessidade da leitura. A leitura ela traz uma soma. Mas acima de tudo, se pararmos para observar bem, nós temos mais coisas para retirar de dentro de nós, da nossa cabeça, coisas inúteis, muitas vezes do que colocar. Porque nós viemos de várias vivências reencarnatórias com pensamentos viciosos, arraigados, com ideias já antigas, caducadas, que não resolvem, que é justamente o resultado das nossas aflições. Justamente as aflições a que se referia Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Contudo, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas ora, se Jesus teve aflições, imagine nós. Quem não carrega uma pequena aflição dentro de si, ou uma grande aflição dentro de si? Porque se nós pararmos para imaginar, nós somos espíritos, viemos do mundo espiritual, o espírito não tem medo da desencarnação. O espírito não tem medo da morte. Eu já não sou espírito, eu tenho medo danado. Quem tem medo da morte é o corpo físico. Os nossos instintos de sobrevivência, né? Naquela teoria do cérebro trino, de 1970, fala sobre os três cérebros. Né? Nós temos o tronco encefálico, que é o primeiro cérebro, né? Que ele governa os nossos instintos, né? As situações mais primitivas do nosso corpo, inerentes até aos répteis. Se vocês forem depois fazer uma pesquisa sobre cérebro trino, vocês vão achar muito interessante isso. Nós temos o tronco encefálico, que é o cérebro primitivo. Nós temos o córtex cerebral, que é o cérebro emocional, inerente aos mamíferos. E nós temos o neocórtex, que é a parte da frente, que é o cérebro racional. Nós temos os três. Os animais mamíferos, eles têm dois. Os répteis, os animais mais primitivos, eles só têm o tronco encefálico. E é justamente no tronco encefálico que nós temos o instinto de sobrevivência. Nós temos o medo e o ataque. Nós temos o prazer, nós temos a dor, tudo contido no tronco encefálico. E essa parte é que que faz o nosso corpo físico sentir não medo, pavor da morte. Porque o nosso corpo físico ele não quer morrer, ele vai fazer de tudo para isso não acontecer. Ele vai fazer a gente sentir dor. Você não pode nem caminhar no fogo, porque o pé vai arder. Imagine só, você não pode nem se furar, porque a dor é insuportável. Mas a aflição nossa é exatamente por causa desse combate. É o espírito que está preso numa gaiola, que quer ir embora, e o corpo físico que não quer deixar o espírito ir embora porque ele não quer ficar sem nada, senão ele morre. Então, eis uma das causas, né? E quem sou eu aqui para decifrar o que é uma aflição, né? No conjunto da criação, mas uma das causas é esse embate que nós temos conosco. Tá? E esse embate, ele não cala. Então, vem uma outra situação aqui muito interessante sobre... Aqui, ó. Estamos sempre evoluindo, porque nunca deixamos de aprender. Nós estamos no nosso melhor momento. Falei, mas peraí.
Que momento é esse? Se eu estava empregado, agora eu estou desempregado, eu estava feliz com uma família que eu não tenho, ou houve um problema. Não, não é isso. Não é nesse sentido. O melhor momento, que é esse último momento nosso, que nós estamos agora, é toda a nossa bagagem de conhecimento, nós estamos com ela agora, nesse momento. Porque nós não conseguimos desaprender o que a gente já sabe. Como dizia o Einstein, né? Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. Não é? Então, já que estamos falando em ideias, aconteceu uma coisa muito interessante, que hoje em dia fala-se muito sobre preconceitos. A supressão dos ensinos nestorianos foram, enfim, retirados da igreja em 553, dando fim à ideia de que o corpo e a alma estão independentes e se encontram em estados transitórios, pondo fim ao pensamento da reencarnação. Então teve um concílio de Constantinopla, em 553, alguns aqui já devem saber, em que o imperador Justiniano, né, incentivado pela sua esposa Teodora, eles fizeram um concílio, né, fizeram uma reunião, né, na igreja católica na época, no ano de 553, e colocaram fim aos ensinos nestorianos. Nestorianos era um grupo de cristãos que seguiam o nestorianismo, uma doutrina cristológica que enfatizava a separação entre as naturezas humana e divina de Jesus. A doutrina foi proposta por Nestório, patriarca de Constantinopla, e desenvolvida durante os seus estudos na escola de Antioquia. Os seus oponentes acusaram Nestório de separar a divindade de Cristo da sua forma humana natural, negando a encarnação de Jesus como ser divino. O que a igreja colocou? Para vocês entenderem. Jesus, ele é um espírito, né? É o nosso irmão mais velho, mas aí eles colocaram, né? Foi colocado que Jesus ele tinha um corpo físico, assim como o Espiritismo afirma, ele tinha um corpo normal, né? E um espírito muito evoluído. Só que a igreja colocou que o corpo de Jesus também era divino. Olha que interessante. E a igreja quis colocar dessa forma, unificando o corpo e a alma de Jesus. Colocamos sendo uma coisa só. Só que nós sabemos que o corpo, o Espiritismo nos diz claramente que o espírito e o corpo eles são independentes. Tanto que o espírito ocupa outros corpos durante as reencarnações. Não é? O que eles fizeram? Os estudos nestorianos, eles separavam isso. Porque a tese da reencarnação era natural entre os judeus, entre os romanos. O próprio senador Publius Lentulus, ele sabia que ele era a reencarnação do seu próprio avô, que é o Publius Lentulus Sura, que está lá no livro há 2000 anos, né? do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, a tese da reencarnação ela era muito natural. Só que no momento em que o império, os imperadores começaram a abraçar o cristianismo, porque eles não conseguiam vencer os cristãos, porque quanto mais cristãos se eliminava, se matava, mais pessoas se convertiam, porque elas ficavam admiradas nas arenas, aquelas pessoas que morriam rezando. Eles ficavam admirados, como é que esse povo não tem medo da morte?
Eles ficaram tão admirados que eles se convertiam. Aí nasceu aquela frase: se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Então, o que o Império Romano fez? Ele se juntou e criou o cristianismo, né, romano. Só que, na hora de fazer as consultas, havia os oráculos, né, os espíritos também que manifestavam. Eles diziam para alguém lá de muita autoridade quem eles tinham sido na outra época. Isso causava uma grande, uma tristeza, uma raiva, uma frustração, porque o cara naquele momento que ele estava com aquela indumentária, né, de muito poder, ele era um plebeu, ele havia sido um plebeu. E o que eles fizeram? Vamos acabar com isso. A própria Teodora, esposa do Justiniano, ela mandou, né, matar as suas companheiras, porque ela tinha um histórico complicado, né? Então, ela era a favor também de que se acabasse a tese da reencarnação. Agora, menos, imaginem todos vocês, se nós não tivéssemos suprimido, se não houvesse a supressão da reencarnação, como é que haveria os preconceitos? Porque agora nessa encarnação, eu estou meio alouradozinho, né? Estou bacana. Mas na outra, eu posso ter sido da África, eu posso ter sido um japonês, um chinês, um oriental, ou um alemão, ou alguém que eu critico muito lá, de alguma terra lá, que eu posso ter sido também. E qual é o problema disso? E qual é o problema de eu ter sido uma mulher na outra encarnação? Eu converso muito com a minha esposa Cássia, né? Você pode ter sido homem, e eu posso ter sido mulher. E qual é o problema? Né? Então, por que tem tantos preconceitos? Porque nós nos imaginamos numa encarnação única. Porque a partir do momento que eu tenho o pensamento que eu tenho uma única reencarnação e eu sou somente desse jeito, tudo que é diferente de mim não é bom. Mas no momento que eu sei que eu posso ter tido diversas encarnações, diversos tipos biológicos, eu não posso, eu já tenho que ficar quieto. Eu nem sei se é só biológico, mas social. Sim. Mas o social Também, social, cultural, filosófico, né, folclórico, todos. alguém faz uma regressão ou quer perguntar na reunião mediúnica que foi, vai sempre achar que foi princesa, condessa, A gente adora isso. não vai querer saber disso. Vai dizer, não, você não é falso. Se a gente for num local fazer uma regressão, geralmente paga, né? A regressão gratuita é muito difícil. A paga, né? Parece que a paga funciona melhor, é mais eficaz, né? Então, você vai fazer um negócio desse? Se a pessoa disser, olha, você foi um escravo, você apanhou muito, nunca mais a gente volta lá. Não vou lá, não. Tá mentindo. Eu tô crente que eu sou o rei Ricardo VIII lá, né? E aí? Então nós queremos sempre ser coisas boas, coisas melhores. Não, nós temos encarnações super desconhecidas. Essa mesma aqui, nossa, encarnações desconhecidas, pequenas. Mas nós sempre pensamos, nossa, eu sou reencarnação, eu acho que eu sou a reencarnação. Não, de jeito nenhum. Há reencarnações que são muito simples, desconhecidas, apenas para o desenvolvimento pessoal de cada um de nós. Não é? Oi? É. E é por isso que a gente não sabe. Ainda bem. Imaginou se nós soubermos alguns pormenores da nossa vida de outras épocas, ou até dessa época,
como, por exemplo, que doença a gente vai ter, como é que vai ser o nosso... Não precisa nem falar a data do desencarne, não, tá? É só falar como vai ser através da doença X. É pavoroso. Então, cuidar, a própria espiritualidade já nos cuida, nos dando o véu do esquecimento. O véu do esquecimento é uma bênção na nossa vida. É muito bom a gente não saber. Nós somos salvos muitas vezes por essa ignorância. Porque nós podemos explorar o universo à nossa volta sem limites. Porque qualquer marcação que nós tivermos vai criar limites ao nosso pensamento. Vai criar barreiras. Eu acredito, para mim, que sim. Né? Pode ser que alguns não concordem, mas eu não quero saber. Não é interessante, pelo menos para mim. Não é? É verdade. Então, aqui, o Espiritismo viria mais tarde corroborar que Jesus foi um espírito de muita evolução e que encarnou como homem natural para que pudesse haver intercâmbio entre ele e os homens da época. Ele precisava ter um corpo natural para interagir com as pessoas, não é? O que facilitaria o domínio das pessoas e suas ideias. Na verdade, a tese, né, de acabar com a reencarnação, substituindo por ressurreição, facilitaria o domínio das pessoas e das suas ideias, visto que com apenas uma existência corpórea, as castas estariam supostamente definidas. Ou seja, quem era daquela casta ficaria sendo dela. E com a tese da reencarnação abolida dos critérios cristãos, abriu-se portas aos preconceitos. Os preconceitos são as marcações incontestáveis da vida, que engessam e anulam em grande parte a justiça divina. Então, quando nós temos, né, a justiça divina engessada, quando nós temos problemas quando achamos que nós temos uma vida só, né, todas as nossas definições, elas ficam presas, não é isso? Alguns não conseguem entender as dificuldades e querem dar fim ao processo de vida. O espiritismo também considera que a pessoa que se suicida tem uma situação difícil porque transgride a lei, pois antecipa voluntariamente a sua morte, não aguardando o fim que Deus marcou para a sua existência e seus objetivos. Tanto que o Divaldo Franco foi indagado uma vez, né? Imagine se nós, com a tese da reencarnação, nós conseguimos explicar alguns dons que as pessoas possuem. E Divaldo, uma vez, foi indagado por uma pergunta, né, em público, que disseram para ele assim, ó, você foi privilegiado. Como você se sente, Divaldo? Você foi altamente privilegiado, você viu espíritos, você consegue ver as pessoas, você consegue se comunicar com os espíritos, você tem o privilégio das informações. Você não acha que Deus foi um pouco injusto conosco e você foi beneficiado? Divaldo, né, ao alto dos seus mais de 90 anos, abaixou a cabeça, olhou de novo, riu. Meu filho, você sabe o que é você ir no banheiro, olhar para os lados e ver um monte de espíritos rindo de você? Você não tem noção disso.
Porque nós que vemos espíritos, nós não só vemos espíritos quando nós queremos. Quando nós não queremos vê-los, eles aparecem. Olha o problema. Mas, Divaldo, você se considera um vencedor. Você é uma pessoa vitoriosa. Você conseguiu chegar lá, Divaldo. Que maravilha. Ele, meu filho, não consegui ainda. Não? Por que não? Poxa, você já fez... Você tem mais de 70 anos de mediunidade? Como que não? Não, meu filho. O carro pode capotar na última curva. Eu ainda não desencarnei. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida, porque todos nós precisamos caminhar até a linha de chegada, sãos e salvos. Então é o que nós precisamos hoje para cuidar de nós. Nós temos que caminhar sãos e salvos. Porque quando Jesus, ele foi perguntado sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Jesus, ele não estava dando um conselho, ele estava ditando uma lei. Porque é impossível nós amarmos a Deus sem amar ao próximo. É impossível amar a Deus sem amar a si mesmo. É impossível amar ao próximo sem amar a si, e é impossível não amar a si sem amar ao próximo e a Deus também. A energia do amor é única. Você nunca poderá ofertar ao seu próximo, ao seu irmão, aquilo que você não tem. Nós sempre teremos que ter algo para ofertar. Exatamente. O amor é uma energia de mão dupla. Ele flui, não é? E tem um conceito muito bacana que eu gosto de falar para as pessoas, que o amor, né, ele não é simplesmente um sentimento, uma emoção. Dentro de um processo de racionalidade, o amor, ele é a expressão da disposição de se criar um espaço onde algo tem permissão de mudar. O amor é a expressão da disposição de se criar um espaço dentro de nós onde algo tem permissão de mudar. E que a gente possa estar dando sempre essa disponibilidade de mudança dentro de nós. Só assim a gente estará em estado de amor. Quando a gente lê um livro, quando a gente for aprender algo, quando a gente conversar com alguém, quando a gente for pensar em alguma coisa, quando nós for trabalharmos as nossas ideias, quando nós formos cuidar de alguém, estaremos sempre cuidando de nós mesmos. Tá? Eu quero agradecer pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz. Tá?